Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho ao Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 16, capítulo 7. 23 de julho de 1923. O divino querer está em contínuo encontro com a criatura para lhe dar todos os seus bens. Estava seguindo o meu costume, abandonando-me toda no santo querer divino, e o meu Jesus se fazia ver que vinha a meu encontro, para receber-me em sua santíssima vontade, e me disse: Minha filha, a minha vontade está em contínuo encontro com a criatura, com a vontade da criatura. E enquanto o querer humano se encontra com o meu, recebe a luz, a santidade, a força que contém a minha vontade. Ela está em contínuo ato de dar-se à criatura para dar-lhe a vida do céu antecipado. Se ela me recebe, então fica com esta vida celestial. Se, ao contrário, em cada ato que faz, não recebe este querer supremo, faz fracassar toda a tentativa para seu bem, para fazê-la feliz, forte, santa, divina, e como transformada numa aurora de luz celestial, e fica com o seu único querer humano, que a faz débil, miserável, enlameada, que a circunda com vis paixões, tanto de dar piedade. Não vê quantas almas se arrastam por debilidade de não saber vencer a fazer o bem, outras que não sabem dominar-se a si mesmas, outras inconstantes como canas ao mover-se do vento, outras que não sabem rezar sem mil distrações, outras sempre descontentes, outras que parecem ter nascido para fazer o mal. Todas são almas que em todas as suas coisas não encontram o meu querer. No entanto, o meu querer está para todos, mas como o evitam, não recebem o bem que o meu querer contém. É justa a pena de quem quer viver envolto em todas as misérias. Mas a este querer meu, ao que não tem querido encontrar em vida para lhes dar tantos bens, por quantas vezes o tivessem encontrado, o encontrarão em morte, para dar-lhes tantas penas, por quantas vezes fugiram dele. Porque fugindo se tornaram culpados, se mancharam, enlameados. É justo que tenham uma pena, formando-se para eles tantos encontros dolorosos, por quantas vezes não se tem encontrado com a minha vontade na terra. Mas estes encontros dolorosos serão sem méritos, sem novas aquisições, como deveriam ter sido se o tivessem encontrado vivo. Oh, quantos gemidos de dor saem das prisões do purgatório, quantos gritos de desespero se ouvem desde o inferno, porque o meu querer não foi encontrado na terra. Por isso, filha minha, seu primeiro ato seja de encontrar-se com o meu querer. Seu primeiro pensamento, seu batimento cardíaco, seja de encontrar-se com o batimento eterno do meu querer, para que tu recebas todo o meu amor.
Em tudo, trata de fazer contínuos encontros, a fim de que fiques transformada em meu querer e eu no teu, para poder te dispor a fazer o último encontro com a minha vontade em tua última hora. Assim, não terá nenhum encontro doloroso depois de sua morte. Capítulo 8. 24 de julho de 1923. A vontade é o depósito de toda a obra da criatura. Sentia-me muito oprimida pela privação do meu sempre amável Jesus e dizia entre mim: tudo acabou para mim, porque quanto o busco não vem. Que tortura, que martírio. Mas enquanto isso eu pensava, o meu adorável Jesus fez-se ver crucificado, que se estendia sobre minha pobre pessoa, e uma luz que saía de dentro da sua adorável testa dizia-me: minha filha, a minha vontade contém todo o meu ser, e quem em si a possui, possui a mim mais que se tivesse a minha contínua presença, porque a minha vontade penetra em qualquer lugar, nas mais íntimas fibras, conta os batimentos, os pensamentos, torna-se vida da parte mais bela da criatura, isto é, de seu interior, do qual brotam, como de uma fonte, as obras externas, tornando-a inseparável de mim. Enquanto a minha presença, se não encontrar a minha vontade na alma, não pode ser vida de todo o seu interior, e ela fica como dividida de mim. Quantas almas, depois de ter gozado de meus favores, de minha presença, não estando nelas a plenitude da minha vontade, sua luz, sua santidade, foram engolfadas de novo na culpa, tomaram parte nos prazeres, se separaram de mim, porque não estava nelas essa vontade divina que volta a alma intangível de qualquer culpa, ainda mínima. Por isso, as obras mais puras, mais santas, maiores, são formadas em quem possui toda a plenitude da minha vontade. Veja, também na criatura sua vontade tem a primazia. Assim, se esta tem vida e se esta não está, parece uma árvore que, enquanto tem tronco, galhos, folhas, está sem fruto. A vontade na criatura não é pensamento, mas dá a vida à atitude da mente. Não é olho, mas dá a vida ao olhar. Porque se tem vontade, o olho quer ver, quer conhecer as coisas. De outro modo, é como se o olho não tivesse vida. Não é palavra, mas dá vida a cada uma das palavras. Não é mão, mas dá vida à ação. Não é passo, mas dá vida ao passo. Não é amor, desejo, afeto, mas dá vida ao amor, ao desejo, ao afeto. Mas isto não é tudo. Enquanto é vida de todos os atos humanos, ao cumpri-los, a criatura fica despojada de seus mesmos atos, como a árvore carregada de frutos é despojada pelas mãos de quem os toma. Em vez disso, na vontade, ficam como seladas as olhadas que deu, os pensamentos que formou, as palavras que disse, as ações que fez, assim que a mão operou, mas sua ação não fica em suas mãos, passa além, e quem sabe para onde vai, mas na vontade fica. Por isso, tudo fica escrito, formado, selado na vontade humana. E se isto passa na vontade humana, só porque pus o germe, a semelhança da minha, pensa tu Pensa tu mesmo, como será a minha em mim mesmo, e como será se a criatura se faz possuir de minha vontade. Capítulo 9, 27 de julho de 1923. Jesus faz o depósito dos bens, efeitos, prodígios, conhecimentos que contém sua vontade numa criatura para depois dá-los às demais.
Esta manhã, o meu doce Jesus se fazia ver em modo maravilhoso. Ele estava de pé sobre o meu coração. Tinha posto duas hastes, sobre as quais tinha formado um arco, e no meio havia afixado uma roda com duas cordas, uma à direita e outra à esquerda, e pendurada um balde. E Jesus, com toda a pressa, fazia descer o balde do meu coração, tirava-o cheio de água e derramava-o no mundo. Tirava e derramava, em modo tal de inundar a terra. Era deleitável ver a Jesus como afanar-se, jorrar suor pelo trabalho que fazia ao tirar tanta água. Então pensei entre mim: como é que sai tanta água do meu coração, se é tão pequenino? E quando é que pôs? Então o bendito Jesus fazia-me compreender que todo esse aparato não era outra coisa que a sua vontade, que com tanta bondade havia operado em mim. A água que tirava eram todas as palavras e ensinamentos sobre a sua adorável vontade, que, como em depósito, tinha posto no meu coração, que mais do que água, querendo regar a igreja, para dar-lhe o conhecimento de sua vontade, tirava-a para fazer que se cumpra como ele quer. E depois disse-me: minha filha, assim como fiz na encarnação, em que primeiro depositei na minha querida mamãe todos os bens que convinham para descer do céu à terra, depois me encarnei e fiz o depósito de minha mesma vida, e de minha mamãe saiu este depósito como vida de todos. Assim será da minha vontade. É necessário que faça o depósito dos bens, efeitos, prodígios, conhecimento, que também depois de feito o depósito em você, então se fará caminho e será dada a outras criaturas. Por isso, olhe, tudo está preparado. O depósito está quase terminado. Não resta outra coisa a não ser dispor aos primeiros para fazê-lo conhecer, a fim de que não fique sem o seu fruto. Capítulo 10. 30 de julho de 1923. A alma é a flor celestial. Estava a meditar no santo querer divino, e o meu doce Jesus, ao vir, disse-me: minha filha, cada vez que a alma entra no meu querer, para rezar, operar, etc., tantas diversas tintas divinas recebe, uma mais bela do que a outra. Você não vê quanta variedade de cores em beleza contém toda a natureza? Elas são as sombras da variedade de cores e beleza que contém a minha divindade. Mas onde adquirem as plantas e as flores a variedade das cores? A quem dei o ofício de cobrir com tantas variedades, tintas, com tantas variedades, tintas, a tanta diversidade de plantas, ao sol. Sua luz e o seu calor contém fecundidade e variedade de cores tais de embelezar toda a terra. E só com que a planta se exponha aos beijos de sua luz, aos abraços de seu calor, a flor se abre, e como correspondendo lhe o beijo e o abraço, recebe os matizes das tintas e forma sua bela coloração. Agora, a alma que entra na minha vontade simboliza a flor que se expõe a receber o beijo e o abraço do sol para receber as diversas tintas que o sol contém. E ao corresponder-lhe, recebe as diversas tintas da natureza divina. É propriamente a alma, a flor celestial, que o sol eterno, com o sopro de sua luz, tem colorido tão bem, de perfumar céu e terra e alegrar com a sua beleza a mesma divindade e a toda a corte celestial. Os raios de meu querer a esvaziam, o que é humano, e a enchem do que é divino. Por isso, se vê nela a bela íris de meus atributos. Por isso, minha filha, entra frequentemente em meu querer para receber as nuances e as variadas tintas da semelhança do teu Criador. Capítulo 11. 1º de agosto de 1923. Toda a criação contém o te amo de Jesus. A alma
na divina vontade, deve dar correspondência com o seu te amo em tudo. Eu estava muito triste porque hoje o meu sol Jesus não se levantou sobre mim, pobre alma. Oh Deus, que pena passar um dia sem sol, sempre noite. Então, enquanto eu sentia trespassada na alma, tive o bem de olhar o céu estrelado e entre mim dizia: como é que o meu doce Jesus já não se lembra de nada? Eu não sei como a bondade do seu coração pode tolerar o não fazer surgir o sol de sua amável presença, enquanto me dizia que não poderia estar sem vir a sua pequena filha, porque os pequenos não podem estar longe tanto tempo sem o pai. São tantas as suas necessidades que o pai é obrigado a estar com eles para vigiá-los, guardá-los e alimentá-los. Ah, não lembra quando me transportando para fora de mim mesma e levando-me pela abóbada dos céus, no meio das esferas celestes e passeando junto com ele, eu imprimia o meu te amo em cada estrela, em cada esfera. Ah, me parece ver em cada estrela o meu te amo. Me parece que esses cintilantes de luz que se formam ao redor das estrelas ressoam entre eles o meu te amo, Jesus. Porém, ele não o escuta, não vem, não faz despontar seu sol, que eclipsando todas as estrelas, com o meu te amo, forme um só com o dele, e elevando-me de todo entre as esferas celestiais, imprime um novo te amo, Jesus. Ó estrelas, gritem alto, façam ressoar o meu amo, para que Jesus, ouvindo-o, venha à sua pequena filha, a pequena exilada. Ó Jesus, vem, dá-me a mão, faz-me entrar em seu santo querer, a fim de que preencha toda a atmosfera, o céu azul, a luz do sol, o ar, o mar, tudo, tudo com o meu te amo, com meus beijos, a fim de que em qualquer lugar onde tu estejas, se você olhar meu eu te amo, e meus beijos, se você ouvir o meu eu te amo, e o clique dos meus beijos, se falas e respiras o meu te amo, e os meus beijos angustiados, se obras, em tuas mãos corro o meu te amo, se caminhas, pisas o meu te amo, e o som de meus beijos debaixo de teus passos. O meu te amo seja a corrente que te atraia para mim, e meus beijos sejam um ímã potente que, queira ou não queira, te forcem a visitar aquela que não pode viver sem ti. Mas quem pode dizer os tantos desatinos meus? Agora, enquanto isso pensava, o meu adorável Jesus, todo bondade, veio e mostrou-me o seu coração aberto e disse: minha filha, assenta a tua cabeça sobre o meu coração e castiga-te, pois estás muito cansada, e depois giraremos juntos para te fazer ver o meu te amo espalhado por tudo o criado. Então eu me abracei a ele e apoiava a minha cabeça sobre o seu coração para me repousar, pois senti extrema necessidade. Depois, encontrando-me fora de mim mesma, mas sempre estreitada a seu coração, adicionou: minha filha, quero que tu, que és a filha primogênita da minha suprema vontade, conheças como toda a criação, sobre as asas do meu querer eterno, leva o meu te amo às criaturas. E as criaturas sobre as mesmas asas da minha vontade, fazendo-as elas, deveriam dar-me a correspondência do seu eu te amo. Olhe para o azul do céu. Não há nenhum ponto em que não esteja selado um te amo meu para a criatura. Cada estrela e sua cintilação, que forma a coroa, estão pontilhadas dos meus eu te amo. O raio de sol, enquanto se estende para a terra para levar a luz, cada gota de luz leva o meu te amo. E assim que a luz invade a terra e o homem a olha, lhe caminha em cima. Meu te amo, ele chega aos olhos, na boca, nas mãos, e se estende sob os pés. O murmúrio do mar murmura te amo, te amo, te amo.
A cada gota de água são teclas que, harmonizando entre elas, formam as mais belas harmonias do meu infinito te amo. As plantas, as folhas, as flores, os frutos têm impresso o meu te amo. Assim que toda a criação leva ao homem meus repetidos te amo. E o próprio homem, quanto dos meus te amo não tem impressos em todo o seu ser? Seus pensamentos estão selados por mim, te amo. O batimento do seu coração que lhe ressoa no peito com aquele misterioso som, tac, 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 é um te amo meu, jamais interrompido, que lhe diz te amo, te amo, te amo. Suas palavras são seguidas por meu te amo. Suas palavras são seguidas por meu te amo. Seus movimentos, seus passos e tudo o resto contém um te amo meu. No entanto, no meio de tantas ondas, no meio de tantas ondas, do meu amor não sabe elevar-se para dar-me sua correspondência a meu amor. Que ingratidão! E como meu amor fica dolorido. Por isso, minha filha, te escolhi como filha do meu querer, a fim de que, como filha fiel, defenda os direitos de seu pai. Meu amor quer absolutamente a correspondência do amor da criatura. Portanto, na minha vontade encontrarás todos os meus eu te amo. E tu, seguindo-os, você imprimirá o seu eu te amo no meu, por você e por todos. Como eu estarei contente ao ver o amor da criatura fundido com o meu? Por isso, te dou o meu querer em teu poder, a fim de que todo o amor que dei à criação me corresponda uma criatura, defendendo assim os direitos do meu amor. Capítulo 12. 5 de agosto de 1923. Para cumprir a redenção, Jesus abriu as portas da vontade suprema. Assim, para cumprir o fiat voluntas tua, abre de novo as portas da sua vontade. Estava toda a pensar no santo querer de Deus, e o meu doce Jesus, investindo-me de uma luz suprema, me disse: Minha filha, minha humanidade, por quão santa e pura, se a minha vontade suprema não lhe tivesse dado a entrada à minha vontade humana, na vontade divina, não teria podido formar a completa redenção. A minha vontade humana teria faltado à onividência e, portanto, não teria podido ver a todos. Lhe teria faltado a imensidão e não teria podido abraçar a todos. A onipotência e não teria a onipotência e não o teria podido salvar a todos. A eternidade e não o teria podido tomar tudo como um ponto único e remediar tudo. Então, a primeira parte da redenção teve a minha divina vontade, a segunda, minha humanidade. E se não fosse pela vontade divina, a redenção teria sido de poucos e limitada no tempo. Porque faltando-me a luz da onividência, que faz conhecer a todos, não poderia ter-me estendido a todos. Portanto, para poder formar a redenção, não fiz outra coisa que abrir as portas da vontade suprema à minha humanidade, portas que o primeiro homem havia fechado, e dando-lhe campo livre, a fiz operar a redenção propriamente no seio dela. Desde então até agora, nenhum outro entrou no meu querer divino, para poder agir como dono, com plena liberdade como se fora dele, para poder gozar de todo o poder e os bens que ela contém. Minha vontade é em mim como a alma ao corpo. E se para os santos tem sido a maior graça em fazer a minha vontade, a qual como reflexos entrou neles, o que será não só receber os reflexos, mas entrar nela e gozar de toda a sua plenitude? Agora, se para formar a redenção foi necessário que a minha humanidade e vontade humana tiveram entrada nessa divina vontade, assim agora é necessário que para o cumprimento do fiat voluntas tua,
como no céu, assim na terra. Abra de novo as portas da vontade eterna e faça entrar outra criatura, e dando-lhe campo livre, a faça fazer do maior ao menor ato dela na onividência, imensidão e poder da minha vontade. À medida que entrares nela e emitires os teus pensamentos, as tuas palavras, as obras, os passos, reparos, penas, amor, agradecimentos, assim o querer supremo cunhará todos os seus atos e receberão a imagem divina com o valor de atos divinos, que, sendo infinitos, podem suprir por todos, chegar a todos e ter tal ascendência sobre a divindade, de fazer descer à terra esta suprema vontade e levar os bens que ela contém. Sucederá como ao metal, ao ouro, à prata, até que não é cunhada a imagem do rei, não pode ser dado o valor de moeda, mas assim que é cunhada, adquire o valor de moeda e corre por todo o reino. E não há cidade, povo, lugar importante onde não goze o seu prestígio de moeda, e não há criatura que possa viver sem ela. Poderá ser seu metal vil ou precioso, isso não importa, desde que esteja impressa nela a imagem do rei, ela corre por todo o reino e goza da supremacia sobre todos e se faz amar e respeitar por todos. Assim, tudo que a alma faz em meu querer, estando cunhada nela a imagem divina, corre no céu, na terra, tem a supremacia sobre todos, não se nega a dar-se a quem o quer, não há ponto em que não se aproveite de seus efeitos benéficos. Agora, enquanto dizia, rezamos juntos, e Jesus fazia entrar na minha inteligência, em sua vontade, e juntos oferecemos à Majestade Suprema a homenagem, a glória, a submissão, a adoração de todas as inteligências criadas. Ao contato da vontade suprema, nas homenagens, nas adorações, ficava impressa uma imagem divina e se difundiam sobre todas as inteligências criadas, como tantos mensageiros falantes que se punham em ordem na criação e todos como em relações com a vontade suprema. Mas quem pode dizer o que se via e compreendia? E meu Dulcíssimo Jesus acrescentou: Minha filha, viste? Só entrando na minha vontade pode acontecer tudo isto. Por isso, continua a fazer entrar os teus olhares, as tuas palavras, o teu coração e todo o resto de ti, e verás coisas surpreendentes. E depois de ter passado mais de 3 horas na divina vontade, fazendo o que Jesus me dizia, e junto com ele, encontrei-me em mim mesma. Mas quem pode dizê-lo tudo? Minha pobre inteligência, me sinto incapaz. Se Jesus quiser, poderei continuar. Por agora, ponho ponto. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.